o dia 25 de julho é comemorado o Dia da Agricultura Familiar e no dia 28 é comemorado o Dia do Produtor Rural. E comemorando as datas, o Sebrae Alagoas promoveu aí uma série de ações em todo o estado, com o objetivo de valorizar os empreendedores rurais e fortalecer o desenvolvimento do setor. E dentro das comemorações, a nutricionista e consultora credenciada do Sebrae da empresa Bioativo, a Maria Helena, abordou sobre sustentabilidade e transformação dos alimentos, agregando valores à importância de se fazer aí o aproveitamento total dos alimentos produzidos. Vamos lá então? Prazer imenso estar aqui e estou assim fascinada com tanta diversidade e o quanto que vocês evoluíram. Eu tive a oportunidade de estar aqui em 2021, 2022 e não tinha essa diversidade. Então, assim, tiro o chapéu, viu? Para toda a gestão, mas principalmente para vocês que fizeram toda a diferença e que fazem, né? Então, falar sobre sustentabilidade e falar sobre empreendedorismo é algo muito importante e necessário, porque vocês plantam, vocês colhem, vocês comercializam, mas nesse meio existe um percentual, um fracionamento muito importante de determinadas partes dos alimentos que muitas vezes não é enxergado, não é visto, que tem valor agregado. E como transformar esses alimentos que muitas vezes não se consegue comercializar, muitas vezes porque machucou ou porque tem, digamos assim, que no momento que o fruto estava se formando, alguém bateu alguma coisa ou roçou, e aí gera, eu não sou da área, não sou agrônoma, mas eu costumo dizer que um alimento, ele é feito, um ser humano, é um ser vivo, né? Ele respira, ele precisa de nutrientes, ele precisa de vitaminas, de minerais. Então, eu lembro que meu pai plantava abóbora, porque eu sou filha de agricultor, e quando as abóboras começavam a nascer, ele colocava uns papéis, ele sempre colocava uma proteção embaixo da fruta quando ela começava a ficar presada, da abóbora, porque quando a abóbora se formava, ela ficava toda lisinha. Porque quando tinha alguma coisa que tinha contato e roçava no fruto novo, gerava como se fosse uma cicatriz. E eu ficava com o meu irmão brincando no meio da plantação, e eu falava assim para ele, aquela planta está ferida, aquele fruto está ferido. E é interessante, se vocês observarem, que geralmente fica como se fosse uma cicatriz. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar um pouco da importância de se fazer o aproveitamento integral do alimento. Quando a gente se corta, que se machuca, fica uma porta aberta. E aí o nosso corpo, ele tem um sistema de defesa. Nós temos soldadinhos que vai lá e fecha, que cicatriza. Não é assim que acontece? A mesma coisa, gente, acontece com as plantas. Quando a gente machuca uma planta, depois o sistema imunológico da planta vai lá e cicatriza. E muitas vezes, quando o alimento ele fica adulto, que a gente vai colher, a gente descarta. A gente tem essa mania, quando vai comprar, que vê que está machucadinho, tem como se fosse uma cicatriz, não compra. E, na verdade, gente, o alimento por dentro está bom. Eu acredito que o agrônomo ele consegue falar com mais propriedade, mas, enquanto nutricionista, eu digo a vocês, existe um valor nutricional imenso, enorme, quando falamos de um alimento íntegro. Então, existe um valor nutricional nas folhas, existe valor nutricional no caule. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, que muitas vezes a gente compra um produto numa loja de produto natural, no mercadinho, num raizeiro, e não sabe a origem. Será que a gente conseguiria plantar? E aí eu começo falando sobre essa planta aqui. Alguém conhece? Isso aqui é uma flor. É parente do quiabo. Ela é uma espécie. É da mesma família. Isso aqui, gente, é hibiscus. Alguém conhece hibisco? Aquele que fica vermelhinho, que faz o chá?
Levanta a mão, que se usa para controlar a pressão, para melhorar a digestão. Gente, isso aqui é hibisco sabdárifa. Então, é um tipo, é uma espécie. E detalhe, aqui tem várias sementes. Eu vou deixar de presente. Eu espero que tenha alguém aqui, viu, secretário, que consiga multiplicar, porque aqui tem mais de 80 sementes, nesse galinho aqui, ó. Ela é perene, ela produz o ano todo. Isso aqui, quando se separa, são as flores, tá? As flores, elas são imensamente diversificadas, porque com ela a gente consegue fazer geleia, consegue fazer suco, consegue fazer chá, consegue fazer conserva. Pare e pense quantas disponibilidades. Então, as folhas é maravilhosa, ela é cítrica. Ela é conhecida também como vinagreira. Então, essas folhas a gente refoga e consome no alimento. É uma delícia, tá? Então, eu começo falando sobre ela, por quê? Porque ela é uma planta alimentícia que não tem valor comercial. E eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui, que eu vi que vocês têm algumas espécies, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é araruta, é uma raiz. E que é considerada também uma planta comestível, mas que não existe um valor agregado comercial. Não existe valor agregado para quem? Porque se tivesse aqui hoje 30 quilos, eu levaria tudo. Porque a minha família consome. Existem muitas pessoas que fazem uso desse tipo de alimento e compram de fora de outro estado. E não é barato, tá? Quando a gente fala de sustentabilidade e fala de empreender, a gente tem que pensar para onde está indo uma boa parte dos alimentos que vocês estão produzindo, que muitas vezes vocês não conseguem comercializar. Essa imagem, ela retrata algo que acontece corriqueiro, ou seja, todos os dias. Seja do lado de um supermercado, geralmente acontece depois da feira. Então, isso é o quê? Descarte. Descarte de todos os tipos, de todos os níveis. E isso é preocupante. Por quê? Porque, muitas vezes, quem planta não consegue enxergar que aquela macaxeira pequenininha que ficou lá na terra, a batata que chama de loré, que é pequenininha, não tem valor comercial, a banana, que é a ponta do cacho, o que é que pode ser feito com essa banana pequenininha que não tem valor comercial? O que é que pode ser feito com o tomate pequenininho? Lembrando que a agricultura familiar, como vocês colocaram aqui, ela é imensamente diversificada. Tem um peixe, tem as hortaliças, tem os macros, que é as raízes, a mandioca, a batata doce. E o que é possível fazer além do que vocês já fazem para agregar valor, diversificar a produção e reduzir o consumo, principalmente dos produtos ultraprocessados e industrializados. E aí eu trago essa imagem, eu costumo levar essa imagem para onde eu ando, porque é uma imagem, gente, que eu fiz na beira da estrada. Aqui, ó, quando chega a safra, tem diversidade enorme. Nós temos laranja, tem manga aqui na região, tem maracujá, tem quem planta siriguela. Aqui pode não ter, mas é algo que é bem comum e a gente consegue comprar. Então, assim, eu trago essa imagem mostrando que cada mês tem a sua sazonalidade e tem a sua safra. A gente consegue degustar uma manga retirada do pé no mês de julho. É muito difícil, não é? Porque tem a safra dela. E jaca? Tem jaca aqui? Tem jaca? Tem, que coisa boa. E o que é que se faz durante o período da safra da jaca? Porque é muita jaca. Só vende ela in natura, né? É importante lembrar que todo o alimento, ele passa por diversos processos. Como eu vou falar de beneficiamento, eu vou esclarecer para vocês algumas sobre níveis de processamento do alimento. Quando eu tenho, por exemplo, o milho in natura, o milho verde, ou o milho seco, é o milho in natura.
Se eu pegar esse milho verde e eu quiser vender uma pamonha, um bolo de milho daqui a 4, 5 meses, como é que eu faço? Eu posso pegar esse milho, cortar o milho verde, e eu vou embalar de forma correta, congelo, e eu vou ter milho verde durante aí, no mínimo, durante 3 a 4, 5 meses, no momento que eu quiser elaborar um produto beneficiado. Aí, Helena, e depois que eu faço isso, ele deixa de ser um alimento in natura? Ele continua sendo um alimento in natura minimamente processado, tá? Que é aqui, ó. Por que que ele é um alimento minimamente processado? Porque ele não tem adição de sal, não tem adição de açúcar. E esse, como a Poli colocou, essa questão da comercialização para as políticas públicas, principalmente para o PENAE, que é a alimentação escolar, vocês também podem estar comercializando esse milho verde congelado. Tá? Por quê? Porque vocês têm agregação de valor. Quando vocês pegam esse milho e vocês adicionam o sal e o açúcar, e aí vocês têm um alimento processado. Transformou em uma pamonha, em um bolo. Peguei o milho, deixei secar, processei, fiz uma farinha, produzi uma broa. Aí ele também é um alimento processado. E por que que eu estou falando isso? Aqui a gente sabe que tem a diversidade. Tem o milho, tem a abóbora, a macaxeira, tem coco. E aí tem o coco verde, tem o coco seco. E o que é que pode ser feito com tudo isso, além de vender ele in natura? Hoje, o coco, tem até algumas divulgações que falam que o coco é a nova onda voltada para a saúde. Por quê? Do coco se extrai o óleo de coco, que tem um valor imensurável, o coco ralado, o coco seco, o leite, até leite de coco se vende hoje pronto para tomar. E o que mais? Se eu juntar o coco, por exemplo, tem maracujá aqui? Se eu juntar a polpa do maracujá, o coco ralado, eu transformo em uma cocada cremosa. E aí, se eu colocar essa cocada cremosa aqui, ó, no potinho, eu tenho um valor agregado. E aí vocês têm um doce que vocês conseguem valorizar, e com isso vocês conseguem diversificar e aumentar também o faturamento. Essa imagem aqui, ó, é uma torta. Chega a dar vontade, né? Um castigo, uma coisa dessa, né? Então, aqui nós usamos abacaxi e usamos o coco. O coco ali, ó, em tirinhas, a gente desidratou esse coco. Como é possível fazer isso? Quais são as possibilidades? Quais são as oportunidades? 1 quilo de coco fatiado ou filete desidratado, gente, não é menos de R$100. Então, existe um valor agregado. E o que é possível fazer? Um outro exemplo aqui, ó, aqui é um bolo, onde eles batizaram com o nome de cocada com abacaxi. Então, inclusive, é um bolo sem adição de açúcar. Hoje em dia, as pessoas estão procurando muito esse tipo de alimento. É questão de saúde, tá? Não é só a pessoa que tem um diabetes, está dentro do quadro de diabetes, mas pessoas que estão buscando qualidade de vida e estão evitando consumir alimentos que são fontes de açúcares refinados. Um outro exemplo muito claro é a banana. A banana, quando é verde, a gente consegue transformar em biomassa de banana verde. Aquela banana que é a ponta do cacho, que não tem valor agregado. E agora, o que a gente faz com a banana madura que cai do cacho? Porque não dá para levar e fazer a comercialização. Tem valor agregado a banana madura? Não tem, gente, porque ela já cai do cacho. E aí, o que é possível fazer com essa banana madura? É possível transformar em bolos. A gente consegue juntar essa banana com outros ingredientes e conseguimos produzir bolo de frutas sem adição de açúcar. E isso vai para o PENAE, isso vai para a feira, isso vai para a comercialização de um modo em geral, o delivery. Isso é agregação de valor. Um outro, tem batata doce?
Nós realizamos uma oficina, uma não, várias, em vários municípios, mas essa chamou muita atenção. Lá a gente conseguiu pegar um bom percentual da batata doce, as pequenininhas, fininhas, que não tinha valor agregado, a gente transformou em biscoitos. Esses biscoitos tinham, em média, 25% de batata doce. A gente juntou a batata doce com a raspinha de limão e a gente fez um biscoito fantástico. E hoje eles comercializam, inclusive, para o IFAO. Está lá no cardápio do IFAO. Esse biscoito, ele não contém margarina, tá? Isso são frutos de receitas das oficinas que o SEBRAE promove, junto em parceria com os municípios. Se vocês observarem essa imagem, não dá vontade de consumir? Uma massa, onde a gente fez pizza, onde a gente fez pães artesanais, utilizando mais de 30% de raízes. Macaxeira, batata doce. Aqui a gente usou o queijo do produtor da mesma localidade, o tomate. Aqui, 90% foram ingredientes oriundos de agricultura familiar, com valor agregado. Pizza todo mundo vende, mas uma pizza com massa de batata doce, será que tem no município? O que é possível fazer? A mesma diversidade a gente consegue trabalhar também com a mandioca macaxeira. A macaxeira, que vocês descascam, vocês vendem in natura, mas que de casca. E a macaxeira, quando in natura, ela tem uma janela de validade muito curta, a gente consegue transformar as pontas, vender congelada a macaxeira, as pontinhas que não tinham valor, aquelas mais finas, a gente processa, consegue transformar na massa de macaxeira, que hotéis, pousadas, restaurantes compram para fazer o bolo de macaxeira. Quando decanta, vocês têm a goma. E o que é feito com essa goma? Não pode perder. E o que mais? Pode cozinhar essa macaxeira. E aí, um exemplo aqui é a coxinha. Então, a gente consegue fazer salgados com a massa 100% de macaxeira. Isso a gente fez em diversas oficinas, gente. Não tem quem não consuma. Uma massa 100% de macaxeira. Aqui, a gente empanou, inclusive, com a farinha de mandioca, que a gente saborizou com os temperos dos próprios agricultores. E detalhe, ela não foi frita, ela foi assada. Então, quem tem vontade de comer uma coxinha saudável, está aí. E saborosa, tá? Essa daqui foi usado o recheio de costela, tá? Mas pode ser feito também com diversos recheios. Assim, se tem a disponibilidade. Aqui, produzimos pães artesanais, com um percentual muito bom de macaxeira, sem adição de açúcar. E quem gosta daquele pãozinho de alho? Quem gosta, levanta a mão. Pãozinho de alho, né? Bom demais. Agora, imagine um pão feito com a massa da macaxeira. A pasta de alho foi feita, inclusive, com os ingredientes que os produtores colheram, que a gente usou o alho poró. E aí, esse pão de alho não deu para quem quis. Toda vez que a produtora leva na feira, ela volta sem nada. Não tem como. E hoje, ela descobriu um outro método. Ela leva a pasta de alho, ela vende, além da pasta, ela vende o pão. E aí as pessoas levam para casa. Então, quando pensamos em beneficiamento sustentável, envolve tudo, envolve aquela cerola que vocês plantaram, envolve a jaca verde que você consegue desfiar. Inclusive, hoje, o município, tem diversos municípios que compram a jaca verde desfiada para substituir a proteína de soja. Ela tem um valor nutricional enorme, é super simples de fazer, é um alimento minimamente processado. A última chamada do município de Maceió, eles compraram, salvo engano, a R$ 30 o quilo da jaca verde desfiada da agricultura familiar. E no último ano faltou. Eles iam comprar, acho que era 1,5 toneladas, e eles só conseguiram comprar 800 quilos, porque não tinha produtor que entregasse. Né? Então,
Quando se entrega dessa forma aqui, ó. Ela desfiada, lógico que tem um método de ensinar, é super simples, não é difícil, tá? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro das oficinas. Inclusive, gente, a nossa jaca, porque nosso país é um país tropical, estão levando para a Europa, estão colocando, ó, estão transformando a jaca em conserva, e uma latinha dessa lá, que é uma média de 250 gramas, não é menos de R$80, transformando o euro em real. Então, lá tem valor, aqui a gente tem e não valoriza. Por que será? Pela falta de esclarecimento? Garanto para vocês, se vocês provarem um dia, vocês nunca mais vão querer comprar proteína de soja, tá? Olha lá aí, refogada. Parece um frango. O sabor, quando a gente coloca, por exemplo, com leitinho de coco, ela fica parecendo uma moqueca de siri, vegana. Muito saborosa. Aqui, ó, preparamos salgados, recheamos com a jaca desfiada, refogada, e a massa foi uma massa de batata doce. Fizemos empada, fizemos pastéisinhos de forno. Veja quanta diversidade e quantas oportunidades. Aqui já tem empresas que estão comercializando e já tem tempo, viu? Olha aí, coxinha de jaca verde. Isso gira em torno de R$35, R$40, a caixa de 300 gramas, coxinhas pequenininhas, tá? E eles também vendem a jaca verde desfiada. Isso é a oportunidade de negócio. Eu não sou agrônoma, mas de tanto fazer trabalho junto com eles, eu amo estar no campo. Eu sou filha de agricultor, eu digo que eu sou nutricionista raiz. Então, eu não sabia que existiam essas possibilidades. A minha mãe não sabia, a minha mãe já aprendeu comigo. E, no campo, eu ouvi do agrônomo, ele disse assim, Helena, uma jaqueira, ela coloca, no mínimo, aquela mais fraquinha, no mínimo 100 frutos em uma safra. Ela começa a dar frutos, geralmente, dependendo da região, em meados de final de outubro, começo de novembro, e ela vai até praticamente junho. Gente, é um prazo enorme, imenso, que vocês têm a fruta. Agora, para fazer isso aqui, ó, para fazer a jaca verde desfiada, a gente precisa que a jaca esteja verde, tá? Ela tem que estar bem verdinha. Ela tem que estar ainda formando aquela parte porosa, tá certo? E para vocês entenderem melhor ainda, da jaca, a única parte que a gente não aproveita nesse processo é a parte de fora porosa. Quando a gente processa, quando a gente desfia, vai toda aquela parte de base, vai a polpa, vai a semente, tudo é aproveitado. Inclusive, aquela base que sustenta, que eu não lembro o nome agora, sabe? Até aquela parte a gente utiliza. Então, ela tem um rendimento muito bom. Quem de vocês já plantou uma jaqueira? Levanta a mão. Quem já plantou? 1, 2, 3, 4... 5. 5 pessoas plantou. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Quem de vocês tem jaqueira na propriedade? Levanta a mão. Pois é. O número de pessoas que tem jaqueira na propriedade é maior do que quem já plantou. Ou seja, alguém já plantou para vocês colherem hoje, né? Então, eu estou falando isso para criar também um senso de conscientização. Cuide da jaqueira, viu? Jaqueira é vida. Então, um outro exemplo é o limão. As pessoas costumam falar de um limão, eu faço uma limonada. Aqui a gente pega a casca do limão, faz o processamento correto e a gente produz até doce de corte com essa casca de limão. A gente consegue fazer o doce em calda da casca de limão. E o que mais? O cacau, tá? Cacau é outro fruto que nessa região ele também se adapta muito fácil e existe um valor agregado muito grande. Não sei se tem. Aqui é fruto das oficinas que nós realizamos
Lembrando que a oficina ela tem um formato um pouquinho diferente de cursos. Eu sei que vocês têm a oferta dos cursos do Senar, os cursos do IFAL, gente. Vocês aproveitem o máximo, que é uma parceria com o IFAL. Para vocês, como vocês são produtores, isso traz uma imensa oportunidade, tá? Então, dentro dessa oficina, a gente trabalha conforme a realidade do produtor, da comunidade, da associação. A gente identifica o tipo de alimento, apresentamos diversas oportunidades. Aqui a gente desidratou laranja, limão galego, desidratamos abacaxi, coco, juntamos tudo isso e conseguimos transformar em conserva. Pegamos o mel de abelha de procedência, lógico, porque tem que ter a procedência, e conseguimos colocar as frutas desidratadas. Então, a gente conseguiu fazer uma conserva de abacaxi, de laranja, no mel de abelhas. Gente, um potinho desse aqui, o pessoal estava vendendo por R$50 na feira e deu briga. Porque todo mundo quer. Agora, para fazer isso, primeiro a gente desidrata, tá? Então, empreendedorismo sustentável envolve não somente vocês enxergarem o alimento in natura, mas as possibilidades e as oportunidades a partir do que vocês têm. Seja de um capim-santo, de uma erva cidreira, de uma hortelã, seja da folha, por exemplo, da laranja, porque se a gente desidrata a folha da laranja, a gente consegue fazer um chá, e vocês conseguem juntar, seja da folha do maracujá. Para quem não sabe, folha de maracujá, é da folha do maracujá que se faz aquele produto que vende lá na farmácia com o nome Passiflora, Calmã, Calmim, Maracujina, que muita gente acha que é do fruto, não é? Não é não, viu? É das folhas. Então, aqui, a gente trabalha, ensina o processo de desidratação. Aqui outro exemplo, juntamos açafrão, desidratamos, açafrão, gengibre, a casca do abacaxi, porque quando você pega o abacaxi que você descasca ele, 50% é casca, 50% é polpa. Aí descarta. E o que é que pode ser feito com a casca do abacaxi? Eu sei que higieniza, faz um suco e tal, mas o que é que a gente pode fazer para agregar valor, tá? Então, isso aqui a gente transformou em um chá digestivo, tá? O outro exemplo aqui, já é uma embalagem mais elaborada. Esse aqui não foi fruto das oficinas, mas a gente faz esse e faz muito mais, tá? E o que é necessário? Quando a gente vai trabalhar a oficina, a gente começa fazendo a identificação dos desperdícios dentro da associação ou do produtor. Logo depois, a gente busca oportunidade de desenvolvimento de subprodutos para agregar valor. E, para isso, a gente consegue observar também quais são as oportunidades. Por exemplo, tem a batata doce, tem o milho, tem a araruta, tem a macaxeira, mas tem muito resíduo. Então, a gente pode fazer, por exemplo, pão. Será que o Penai compra o pão? Se vocês começarem a levar alguns pães para a feira, será que vende? E se eu começar a divulgar na minha rede social, até dentro da minha comunidade, olha, tal dia eu vou fazer pão. Vocês começam fazendo pão e fazendo uma degustação. Gente, o pão fica muito bom. E outra coisa, é um produto que é voltado para a questão da saudabilidade. A gente consegue produzir um pão, um biscoito, um bolo, sem adição de açúcar, sem adição de leite, e contemplando as pessoas que têm alergias, intolerâncias. Tudo isso a gente pode estar trabalhando dentro das oficinas, tá? E o mais importante é lembrar também que quando a gente quer colocar um produto no mercado, é muito importante padronizar. Ou seja, eu tenho uma receita, vocês têm o saber fazer. Vocês já produzem. Eu sei, eu tive numa comunidade e uma senhora tinha lá um forno a lenha e ela disse: Helena, eu faço um pão usando a farinha de milho que eu processo, é o milho que eu planto e eu boto para secar. Eu disse, vamos tentar fazer com essa farinha de milho uma broa.
E aí a gente testou, assou a broa no forno a lenha e deu super certo. E ela leva na feira e ela comercializa. As pessoas vêm de São Paulo, vêm de outras regiões, já liga para ela e já deixa a encomenda. Né? Então, assim, isso acabou gerando renda e um grande diferencial. Quem tem vontade de provar uma broa assada no forno a lenha? Quem não tiver vai ficar com vontade agora, porque é muito bom, gente. Então, além disso, a gente também trabalha, contribui na organização de uma lista de fornecedores, porque eu produzi, mas onde é que vende a embalagem, Helena? Você está dizendo que essa abóbora com coco dá um doce de abóbora com coco fantástico. Se eu colocar numa embalagem adequada, meu doce de abóbora com coco vai durar 1 ano e não estraga, na embalagem, na temperatura ambiente. Mas onde é que eu encontro essa embalagem? E o que é que eu preciso para colocar meu produto no mercado? Então, além da embalagem, a gente também tem consultorias, a gente que eu falo é o Sebrae, tá? Eu estou aqui em nome do Sebrae, e a gente trabalha as consultorias de elaboração de informação nutricional e todos os dados que contém, tá? Quem produziu, o que contém, a quantidade e o que é o produto. Essas informações, elas são muito importantes, porque quem está comprando precisa saber o que é que tem ali, tá? Isso aqui é outro exemplo. Ó. Nós pegamos bastante acerola, juntamos com casca de maracujá, que geralmente é descartada, a gente extraiu a pectina da casca do maracujá e transformamos em uma geleia de acerola picante, tá? Se eu for estender aqui, vocês vão ficar o dia todo, porque isso aí não é 1% do que a gente já conseguiu fazer a nível de Alagoas, tá? A gente conseguiu transformar umbu com cocoricuri, lá no Alto Sertão, a gente conseguiu ir na região norte, pegar a banana e trabalhar banana crocante. Então, hoje o pessoal faz os chips de banana, de batata doce, de macaxeira. A gente conseguiu ensinar em outra região o docinho da banana com gengibre, sem adição de açúcar. Vocês parem e pensem, um nego bom, de gengibre com banana, cravo e canela e sem adição de açúcar. Será que isso vai ser bom? Será que tem mercado? Tem mercado, gente. Porque a gente sabe que cada dia mais as pessoas estão buscando qualidade de vida. E tudo isso que eu demonstrei aqui envolve não somente o alimento terceirizado, o alimento processado, mas também o que vocês levam para comercializar junto das políticas públicas. Então, vocês vendem para o vizinho, vendem para a família, e é uma diversidade enorme. E encerro deixando essa frase: empreender no campo é transformar raízes em oportunidades, respeitando a terra e empoderando vidas. E você assistiu à apresentação da nutricionista e consultora credenciada do Sebrae, da empresa Bioativo, a Maria Helena. Ela que abordou sobre sustentabilidade e transformação dos alimentos, agregando valores e a importância de se fazer o aproveitamento total dos alimentos produzidos. Hora H do Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E olha, a gente se encontra em mais um lançamento de programa no próximo sábado, às 8 da manhã, tá certo? Até lá! E já que você ficou com a gente até o final, segue a gente no Agro Alagoas e clica no sininho. Um abraço para você. Tchau, tchau.